Lá por 2013 eu comecei a ler aqui do Invencível, né? E nessa época eu continuava a ler muita história, muita HQ, muita história em quadrinho. Eu lia menos livros do que eu leio hoje, né? Uma coisa que me chamou atenção na época com o Invencível é justamente o lance da progressão da história, né? Porque até então eu lia muito mais Marvel e DC do que outras coisas, né? Então quando eu comecei a ler Invencível, uma parada que me chamou atenção foi isso, que o personagem evoluía com o tempo, que ele mudava, a história dele mudava, as ações feitas na história tinham consequências, né? Porque se você vai ler quadrinhos tradicionais, mainstream, tipo Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, você vai encontrar um personagem que ele é sempre o mesmo, ele muda durante o arco da história que está sendo escrita, e depois ele volta pro padrão de sempre, de continuar sendo o mesmo personagem de antes. Porque as editoras não podem vender um personagem diferente porque é o que as pessoas procuram, né? Se eles querem manter um leitor antigo, eles têm que manter o personagem como ele era antes. Se eles querem um leitor novo, eles vão vir procurando o personagem que eles já ouviram falar, que é o Batman, por exemplo. Você sabe que o Batman é um cara que ele é órfão, que ele combate o crime, que ele é traumatizado com a perda dos pais. O nome dele é Bruce Wayne, que ele é um detetive e que ele faz planos. Esse é o Batman que sempre vai ter. E é isso. Aí se você troca esse personagem, como por exemplo trocaram e o Batman vira o Dick Grayson, né? Aí o personagem muda de identidade, ele vira o Dick Grayson. Ele era o ex-Robin que agora virou o Batman. Quando um leitor chega, você tem que explicar para ele por que o Batman não é mais o Bruce Wayne. Você tem que explicar por que esse personagem mudou. Aí pra editora isso não faz sentido, né? As pessoas vão perder a oportunidade de uma pessoa ler a história, porque não, eu quero ler uma história do Batman, o Batman que eu conheço, que é o Bruce Wayne. Então elas não vão ler esse Batman. Pra mim essa era a grande vantagem de ler Invencível, né? Que você lia uma história que você conseguia acompanhar o personagem, porque como ele não era um personagem mainstream, um personagem famoso até então, você podia começar a ler do começo e até o final, como terminou em 2018, eu acho. Posso estar enganado, foi 2018, 2020, por ali naquele período, né? Porque eu li do começo ao fim por scan, eu não pude ler na época por quadrinhos por meio oficial, né? Porque infelizmente no Brasil não estava se publicando. Aí eu li de forma extraoficial, né, para não dizer pirataria, porque na época eu não tinha completo no Brasil. Aí eu fui lendo conforme e estreando um capítulo novo por semana e tal. A partir, sei lá, da edição 100 e pouco, eu comecei a acompanhar regularmente, né, porque eu acho que começou antes de 2010, né, e 2013, 14 foi quando eu comecei a ler. Então até eu chegar na edição que estava sendo publicada, deve ter demorado mais 100 e poucas edições. E eu, dentro do gênero de quadrinhos, eu sempre curti histórias de super-herói. Eu sei que existem outros gêneros, tem quadrinhos de terror, de faroeste, coisa e tal. Mas o que eu sempre curti de pegar pra ler e tal era sempre super-herói. Aí depois dessa narrativa do Invencível, tentar voltar para os quadrinhos tradicionais é muito complicado, cara. Eu acho que eu não leio um quadrinho, leio de verdade, acompanhar uma série mensal desde, sei lá, 2020, desde a pandemia. Porque eu simplesmente não consigo mais acompanhar, não consigo mais gostar de acompanhar, porque eu sei que dentro de um período de tempo vai voltar a ser como era antes. A história vai voltar pro ponto que ela estava antes. Eu particularmente curtia ler aqui do Miles, né, do Homem-Aranha do Miles, o Universo Ultimate. Eu gostava pra caramba de acompanhar, então, porque era uma parada nova, uma parada que era uma parada mais fresca, sabe? Tipo, você, assim como no Invencível, você tá vendo o personagem crescer, você vê ele mudar, você vê as relações dele com as pessoas mudarem, a mãe dele morria, o pai dele brigava com ele, e ficava um tempo nesse afastamento e tal. Só que o Miles ele estava preso nessa cronologia do Universo Ultimate. Inevitavelmente o Universo Ultimate teve que acabar porque a Marvel não queria continuar gastando tempo e dinheiro com uma franquia que não estava mais dando valor nenhum para eles. Então eles pegaram o personagem que ainda era popular dessa linha editorial, que era o Miles. Eles transferiram ele para o universo padrão e ele voltou para o exato ponto da história dele, onde a gente estava no começo das HQs dele. Ele era só o Homem-Aranha, o segundo Homem-Aranha. Os pais dele continuam vivos. Ele não é mais brigado com o pai. Eu acho que a gente estava acompanhando no universo Ultimate. Agora ninguém se importa mais, porque ninguém vai ligar para eles mais, porque ele já está no universo padrão. E aí, definitivamente, isso foi o que me fez parar de acompanhar as HQs mainstream da Marvel e da DC, porque é sempre voltar para esse padrão. Não dava para conseguir acompanhar um personagem por um tempão e ver ele voltando exatamente para o ponto em que ele estava antes, como se você se desperdiçado tempo lendo essa história. Não que toda a forma de mídia que você acompanha, né, série, filme e tal, não seja, entre aspas, uma perda de tempo, né? Porque você não está ganhando nada assistindo essa narrativa. Mas existe um certo sentimento de que você está aproveitando seu tempo livre, pelo menos, com uma coisa que está te entregando o que promete, né? Mas o complicado é que eu ainda estou muito inserido nessa subcultura dos quadrinhos. Então eu ainda sei o que está acontecendo, ainda acompanho e tal, vejo pessoas falando sobre.
Porque quase todas as páginas que eu seguia no Twitter na época da minha adolescência tinham alguma coisa a ver com quadrinhos, porque é o que eu gostava de consumir. Aí é meio cômico, meio engraçado que de vez em quando aparece publicações discutindo sobre o gênero pra mim, que é uma parada que eu não acompanho mais, mas que eu sinto que ainda é uma discussão que eu ainda quero participar, né? De vez em quando volta o velho assunto do Alan Moore falando sobre como quadrinhos super-heróis movimentaram o fascismo, né? Fizeram o movimento do fascismo, que era uma coisa pequena, voltar a crescer. Essa é a ideia que o Alan Moore tenta dizer, né? Porque ele se baseia basicamente no que ele conhece do lance do Rorschach, que afetou muito ele, né? Que todo mundo que fala que conhece o Rorschach, ele acha que é um cara de extrema direita. Inclusive, um tempo atrás aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre personagens como o Rorschach, né? O Capitão Nascimento, que são personagens que eles tentam ser uma crítica a um grupo específico dentro da política, mas aí eles acabam sendo mais como uma inspiração para esses grupos do que uma crítica de fato. E eu, naquele período da adolescência, eu era muito, mas muito fã mesmo do Alan Moore. Eu admirava a escrita dele, eu gostava muito do jeito que ele compunha as histórias e tal. Mesmo algumas histórias que eu não curto tanto, né? Tipo Providence, lá, aquela trilogia que ele fez baseado no HP Lovecraft. Muitas histórias dele eu curto, tipo... Watchmen é o clássico que eu não gosto, né? Infelizmente é o padrão. Se você falar que você não gosta de Watchmen, você é um retardado. Miracle Man também é outra que é muito boa dele, que eu li também por Scan, eu vou falar a verdade, né? Outra coisa que eu li pirata. E esse é o segundo fator que talvez tenha me feito parar de ler quadrinhos, né? Não é que eu não consiga ler opiniões que discordam de mim, mas é que dentro da indústria dos quadrinhos parece que a opinião mainstream é uma só e ela não pode ser contestada, ela não pode ser debatida, ela não pode ser criticada, né? A indústria dos quadrinhos ela é uma parada tão retrógrada porque você não consegue discutir ideias diferentes, você não pode abordar uma ideia diferente. Não é só que você não tenha autores de direita além dos autores da esquerda, só tem só um tipo de autor nas histórias em quadrinhos, não. É que parece que só tem um tipo de pensamento, né? Porque como ele é uma mídia inerentemente americana, né? O problema maior é que a gente... Americano nem tanto, é mais uma parada mais da esfera anglo, né? É que a gente fica preso nesse pensamento que não é nem um pensamento simplesmente de esquerda, mas um pensamento de esquerda gringo, sabe? Aquela esquerda, especificamente aquela esquerda liberal gringa. Aí não tem nenhuma ideia filosófica que consiga expandir além desse padrão de pensamento, desse padrão de ideias. E você, nessa parada, se sente muito preso numa alegoria de sempre, sabe? Numa parada que não muda. Minha última tentativa de gostar de quadrinhos foi quando teve todo o movimento do Comicsgate, né? Que é aquele negócio que, tipo, pessoas de direita que estavam sendo contra a doutrinação de esquerda excessiva nos quadrinhos. Eu achei que esse movimento ia pra frente, cara. Só que o problema é que eles viraram tudo youtuber. Eles viraram caras que queriam se glorificar pela mídia e tal. Que eles queriam, não, o cara abre um canal no YouTube, ele começa a criar tretinha com outros youtubers dentro do movimento do Comicsgate também. Aí é uma parada que não cresce. Não porque as ideias sendo usadas por eles não são boas, nada disso, é porque simplesmente não existe uma coesão, não existe uma união. E a diversidade de histórias simplesmente morre nisso, né, cara? É aquela parada, como eu falei, antigamente, histórias em quadrinhos, até o começo dos anos 2000, elas eram bem diversificadas no quesito que os autores querem dizer. Não que tenham mais pessoas de direita até essa época e depois não tivesse. Não tinha. Também não tinha pessoas de direita. Só que dentro da própria esquerda existem pensamentos de mais diferença, mais abrangentes, né? Você tem uma parada do Mark Millar, que é um cara que ele é um democrata convicto, ele é um cara que ele... Se você for ler, por exemplo, a Foice e o Martelo, que é dele, muita gente pensa que glorifica o comunismo e ataca o capitalismo, ou que glorifica o capitalismo e ataca o comunismo, só que ele é um cara evidentemente social-democrata. No final da história, o Lex Luthor, ele assume o mundo e o que ele faz é que ele abandona as políticas comunistas do Super-Homem e segue com uma política que não é exatamente capitalista, ultracapitalista. Ele faz a humanidade prosperar com um estado de bem-estar social. E isso é uma história que, hoje em dia, na indústria, se fosse lançada, seria extremamente criticada, porque ele teria usado dizer que o comunismo não é o ideal. O ideal seria uma social-democracia um pouco mais branda. É só você ver, por exemplo, a animação do Até Foice e Martelo, que fez exatamente isso. Ela cortou totalmente essa parte do final, cortou várias coisas importantes dentro da história, especialmente por achar que iria pegar mal. Então, para mim, quadrinhos é uma parada que não ousa mais, não tem mais uma ousadia, não tem mais uma... Eu não consigo mais sentir que algo novo está sendo produzido dentro dos quadrinhos. Os discursos são os mesmos, os personagens são os mesmos, as histórias são as mesmas. Eles podem tentar inovar fazendo o novo universo Ultimate, fazer o universo Absolute e tal, mas
No fim das contas, a gente sempre vai voltar para o padrão, a gente sempre vai voltar para o mesmo discurso e as ideias sempre vão ser as mesmas dentro das histórias. Eu acho que o vídeo é isso, né? Eu já falei o que eu queria falar. Eu queria deixar claro essa certa indignação da minha parte, né, para essa indústria que eu acompanhava com tanta vontade, né, cara? Uma parada que, tipo assim, eu lia diariamente história em quadrinhos por scan, eu comprava e tal. Muito do que eu sei de inglês eu aprendi por causa dos quadrinhos, porque eu tinha que ler por scan e eu não gostava de ler uma parada atrasada, eu queria ler o que estava sendo publicado na época, tipo, eu tinha que ler em inglês por causa disso. As duas principais fontes do meu inglês são YouTube e história em quadrinhos. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta. Vamos debater aí nos comentários, né? Se você também parou de ler história em quadrinhos, se você nunca nem começou, se você tem interesse em começar, se você gostaria de uma indicação para como começar a leitura e tal, eu posso dar também. Ou você também está vendo aqui do lado o nosso símbolo de doe, que é uma live pix, né? Mas eu não faço live. Mas se você quiser, é só clicar aqui e doar pra gente um valorzinho simbólico, pode ser R$1, não precisa ser um grande valor. É só manter esse canal de pé, porque eu, particularmente, eu não ganho nada com esse canal, eu faço por diversão. E eu queria poder ganhar alguma coisa com esse canal para poder focar mais nele. Eu queria ter mais visualizações, eu queria que mais pessoas vissem o canal. E para crescer, infelizmente, eu preciso de uma doação para poder focar mais aqui, poder mais divulgar aqui. E se você quer me ajudar com esse projeto, eu ficaria muito feliz. Então é isso, valeu então, até a próxima.